Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass do Inventário. Meu nome é Antônio Moreira, para você que ainda não me conhece, sou advogado que atua exclusivamente com inventário e partilha de bens, e eu ajudo advogados e advogadas a faturar mais de R$ 100 mil atuando com inventários. Muito prazer, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para você que está aqui. E o nosso tema dessa Masterclass do Inventário é sobre por que e como cobrar consulta em inventário. E por que esse tema é importante? Porque nós sabemos que nós, advogados, dependemos de honorários na sobrevivência da nossa profissão, do exercício da nossa advocacia. E por isso que é importante nós entendermos o porquê e como cobrar consultas em inventário, e é para isso que nós estamos aqui hoje. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos adentrar ao tema que eu acabei de citar para vocês. Quando a gente fala de cobrança de honorários em consulta, o que a gente tem que entender? Que não é a simples prestação de um atendimento, de um serviço de atendimento para o seu cliente, e sim a prestação de informações, a coleta, né, e a transmissão de informações para o seu cliente. Você vai transmitir o conhecimento que você adquiriu em longos anos, em várias horas de estudo, para que o seu cliente veja de uma forma mais facilitada o direito que ele tem. E é por isso que eu gostaria de citar para vocês o exemplo dos médicos que cobram a consulta e qual que é a diferença de um médico para um advogado quando no que tange a consulta. Nós sabemos que é parecido, é a mesma coisa se você for levar pelo lado da palavra, pelo sentido literal da palavra. Por quê? O médico ele faz uma avaliação, diz para o seu paciente qual é o caminho que ele deve seguir. Nós, na advocacia com inventários, fazemos a mesma coisa. Você vai analisar o direito dos seus clientes com os documentos que ele te entregar, e você vai passar para ele qual é o caminho que ele deve seguir, qual é o principal meio que ele vai ter que fazer para atingir o seu objetivo. Então, é por isso que é importante a gente entender o conceito real de atendimento, de consulta na advocacia, para você ver que você está resolvendo aí o problema do seu cliente, você está dando para ele a solução do que ele precisa fazer para concluir o processo de inventário. Isso parece óbvio, né, para muitos, mas a partir do momento que a gente entende esse conceito, a gente vê que é importante na advocacia a cobrança dos nossos honorários, não só na consulta, mas também para realizar o procedimento. E por que eu digo isso? Porque uma empresa, vou citar para vocês aqui novamente, uma empresa quando precifica o seu produto. O que nós temos ali? Nós temos, além da matéria-prima, nós temos o conhecimento anterior e antecipado para conseguir elaborar aquele produto, nós temos o custo para elaboração e aí fabricação do produto, o custo para ser colocado à venda, e aí sim a gente consegue quantificar também o lucro para que esse produto seja vendido. E na advocacia não é diferente. Nós temos que precificar a nossa cobrança de honorários na consulta, porque nós temos também um trabalho antecipado, que é de conhecer o assunto, especializar-se para conseguir orientar o caminho que o nosso cliente tem que seguir quando a gente está atendendo ele para fazer um processo de inventário ou até mesmo para atendê-lo apenas para sanar dúvidas com relação ao planejamento sucessório. Então, isso é o principal, o primordial na advocacia com inventários. E para você conseguir atingir o seu objetivo, que é de ter o faturamento de no mínimo R$ 100 mil por ano atuando com inventários, a cobrança de honorários na consulta vai te ajudar muito nesse processo. Por quê? Porque você vai ter uma rotatividade de clientes e vai ter uma precificação da sua hora de trabalho. Quanto vale a sua hora de estudo, quanto vale a sua hora atendendo um cliente. Mas, doutor, se eu cobrar a consulta, tem colegas que não cobram na minha cidade. Como é que vai ficar isso? Sabe por que o cliente ele ainda não paga a sua consulta? Porque o serviço que ele encontra com você
ele vai encontrar em qualquer esquina. Então, se você presta um serviço especializado na advocacia com inventários, ele vai pagar o preço que você está precificando porque ele precisa do seu trabalho. Aqui não é uma questão de faculdade, é uma questão de necessidade. O cliente, quando ocorre a abertura de sucessão, ele tem que realizar o procedimento de inventário. Então ele vai ter que procurar o profissional mais capacitado para lhe orientar. E é isso que funciona na advocacia com inventários, na precificação dos honorários na consulta. Então, o cliente, para ele poder te pagar o que você está pedindo, você tem que demonstrar para ele, primeiramente, confiança. Você tem que demonstrar para ele que você é um advogado especializado naquela matéria e você vai passar para eles todos os trâmites que o procedimento funciona para que ele entenda e veja a real importância do seu trabalho. Não é apenas a transferência de patrimônio entre o autor da herança e os herdeiros. É o conforto que você vai trazer, a preservação, por exemplo, de toda uma vida de patrimônio, de legados, de trabalho que você está fazendo a transferência do autor da herança ou da pessoa falecida para os demais herdeiros. Então está aqui a importância na precificação dos honorários na consulta. O advogado que precifica de forma a não manter o seu padrão na advocacia, ele vai sair fora do mercado. O que é isso? Não manter o padrão na sua advocacia. Você, como advogado, tem custos, você tem que entender que a sua profissão ela é uma empresa. A partir do momento que você entende esse fato, você, logicamente, vai começar a perceber que a sua empresa tem custos que devem ser precificados e elaborados para que você consiga se manter na sua advocacia. Você não cobrar agora, você pode ser que não perceba o prejuízo que você está tendo agora, mas lá na frente pode ter certeza que você vai ver o quanto você deixou de ganhar com isso que eu falei para vocês agora. E aí, quando você não cobra a consulta, outro fato aqui importantíssimo, você se torna uma defensoria pública particular. Olha só esse termo, defensoria pública particular. Por quê? Porque você vai atender todos os clientes. Você atende qualquer cliente, qualquer demanda e você não precifica a sua advocacia, atuando como defensoria pública. E você, atuando com inventários, você tem a possibilidade de, no atendimento, trazer grandes informações e prestar um serviço qualificado no atendimento ao cliente. Porque quando você explica para o cliente todo o processo de inventário, como que ele vai ocorrer, logicamente que não de forma mais específica, de forma mais na linguagem jurídica, mas você explica para ele de uma forma didática como que o processo funciona. O processo de inventário ele inicia aqui com a abertura de sucessão, nós vamos ter a nomeação de inventariante, nós vamos ter a apresentação das primeiras declarações. Então vejam, todos esses atos vai deixar o seu cliente ciente de tudo aquilo que ele deve saber para o procedimento de inventário. Isso vai também te ajudar a ganhar honorários. E por que te ajuda quando você presta as informações precisas para o seu cliente no atendimento? Porque ele não vai te cobrar sobre determinadas situações, porque ele sabe que aquilo ainda não é o momento. Aquela fase ainda não se iniciou e, portanto, não é o momento adequado para ele te perguntar sobre algum fato ou sobre algum procedimento no inventário. Deixar claro para o seu cliente de inventários como que vai funcionar a comunicação entre você e ele. Não é você não atendê-lo frequentemente, mas é você entender e passar isso para ele, que as comunicações serão em determinados atos, em determinadas fases, né? E que outras questões serão cobradas, por exemplo, avulso. Nós temos aqui uma comparação que eu faço para vocês também, um arquiteto ou um engenheiro que vai construir a sua obra. Para quem já teve uma obra aí, sabe que eles cobram um valor para a elaboração do projeto e depois eles cobram um valor da hora para fazer o acompanhamento. E olha, vejam só então que outras profissões também realizam a cobrança de honorários. E por que você é advogado, você é advogada, não vai fazer essa cobrança, tá?
Atuando com inventários, você tem a possibilidade, na própria consulta, de fazer a cobrança antecipada dos seus honorários. Isso que não é possível em outras áreas, na advocacia com inventários você consegue já cobrar para fazer o inventário antecipadamente na própria consulta. E nada impede que você faça por exemplo, uma compensação dessa consulta caso haja a contratação do seu trabalho, porque aí você já embute isso em todo o seu instrumento jurídico de trabalho. Então, a importância da cobrança de honorários, como eu disse para vocês, é justamente nesse ponto, de você entender que você tem condutas antecedentes à realização da consulta que merecem ser quantificadas. E por que eu digo isso? Porque você tem que valorizar o seu conhecimento. A sua ferramenta de trabalho é o conhecimento. Então, quando você parte do parâmetro que você tem que conhecer para conseguir trabalhar, para conseguir transmitir aquilo que você sabe, se torna uma ferramenta de trabalho e ela tem que ser precificada, ela tem que ser quantificada e qualificada de acordo com o caso concreto. Então, o porquê cobrar consultas em inventário é importante, é isso que eu acabei de falar para vocês. Agora vamos partir para como cobrar consulta em inventário. Aqui nós temos várias formas, várias estratégias de contato com o cliente, várias estratégias de venda dos serviços na advocacia com inventários, porque você é um vendedor de serviços, querendo ou não. Você vende transformação para o seu cliente quando você coleta o inventário dele para fazer a realização e você vai fazer a transmissão do patrimônio do autor de herança para os herdeiros. Então vejam, você advogado e você advogada, você é um vendedor de serviços jurídicos, de transformações na vida das pessoas, melhor dizendo, você é um vendedor de transformação na vida das pessoas. E aí, quando a gente parte dessa premissa, como que você vai cobrar honorários do seu cliente? Eu quero dizer para vocês aqui que você... deixa eu só pegar uma anotação que eu fiz aqui, que eu acho importante a gente mencionar isso para vocês também. Com relação a isso daí para vocês entenderem. Aquilo que não tem valor, aquilo que não tem valor não é valorizado. Vejam só. Então, se você não dá o devido valor ao seu trabalho, o cliente não é ele que vai te valorizar. A valorização depende de atos, primeiramente de sua parte. Você que tem que ser um advogado que se valoriza na sua profissão e partindo dessa premissa, você vai ser valorizado pelo seu cliente, porque ele sabe que se ele está pagando a consulta para você, porque ele quer aquela consulta, é porque ele quer aquela informação vindo de você. Você não será comparado com os demais, você não será encontrado em cada esquina, você é o único, você presta um serviço especializado, você tem um conhecimento e ele vai pagar os seus honorários. E como nós fazemos a cobrança de honorários? Quando o cliente entrar em contato com você, você vai primeiramente informá-lo que você é um advogado especialista em inventários, que você tem uma atuação em inventários, vai comunicar aí, por exemplo, o endereço do seu escritório e vai dizer para ele que o valor de sua consulta para fazer a consulta, né, no caso, é de X reais. Porque a consulta envolve uma série de informações que você tem que passar, análise de documentos, dentre outras informações que você julgar necessário. Mas, a priori, é para passar informações, para direcionar o cliente na realização do inventário e para a análise de documentos. Então, 3 atos aqui, tirando a antecedente, que é o seu conhecimento, o seu estudo aprofundado da matéria. Então, seria justamente esses 3 pontos que eu falei para vocês, que é você demonstrar para ele que você vai ter que transmitir as informações que ele necessita, você vai ter que direcioná-lo e você vai ter que fazer uma análise de documentos. 3 atos dentro de uma consulta. Você torna aquilo fácil, em uma linguagem mais de facilidade para ele entender de que você tem conteúdo dentro da sua
consulta jurídica, não é apenas uma consulta, oi, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Não, tem todo um histórico de estudo, tem todo um direcionamento para você conseguir orientar o seu cliente. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu já atendi clientes de inventário de mais de 2, 3 horas e no final eles não finalizaram com o nosso trabalho. Isso aí, quando eu estava iniciando na advocacia com inventários, ainda não conhecia isso que eu estou passando para vocês sobre a consulta, a importância. Atendi os clientes e depois eles disseram tchau. E aí, pode ter certeza que eles foram em outro advogado aí, aqueles que eles conseguiram negociar uma porcentagem menor para a transferência do patrimônio. Não se preocupem com clientes que procuram, como é que eu digo para vocês? Fazer, não seria o termo abaganhar? Barganhar. Não ligue para clientes que querem barganhar os seus honorários, tá? Porque você sabe o preço que o seu trabalho tem. Partindo dessa premissa, a primeira coisa, como eu disse para vocês desde o início, valorização começa com você advogado e você advogado. Então não ligue para o cliente que quer barganhar o seu trabalho, porque ele não valoriza o trabalho do profissional. Ele está indo pelo preço. E quando você vai pelo preço, você não tem uma especificidade, você não tem um reconhecimento que você merece. Entenderam esse ponto? O cliente, você não se valoriza. Aí você deixa o cliente não te valorizar. Quem que vai te valorizar? Tá vendo como que isso funciona? Você verificou a importância da cobrança de honorários na consulta? E aí, o que eu passei a aplicar depois desses fatos que aconteceram lá no início da minha advocacia com inventários? Eu comecei a aplicar isso que eu estou falando aqui exatamente para vocês, a cobrar a consulta, a transmitir para o meu cliente a confiança de que o meu trabalho é personalizado. O meu trabalho tem começo, meio e fim, e ele tem o direcionamento que ele precisa. Quando eu não cobrava, eu orientava, eu passava a informação, eu analisava documentos ali no atendimento, e eu dava as direções que ele deveria seguir, e aí ele iria para outro profissional barganhar os honorários também do colega advogado. E isso é ruim. Por quê? Porque você vai se sentir desvalorizado, você vai começar aí, por exemplo, a ter clientes no seu escritório, mas você não vai ter faturamento. O cliente, 99,99% dos casos, contratam seu trabalho após sua consulta. Essa é a estatística que a gente tem, tá? Eles contratam o seu serviço após o atendimento. Por quê? É um serviço exclusivo, é diferenciado ao atendimento ao cliente. Aqui a gente vê que há personalidade e realmente ele entende que aquilo é necessário para a vida dele. Isso é importante. Primeiro você traz o histórico do inventário, para que ele serve, como ele é realizado, e você traz aqueles pontos que eu falei. Informação, análise de documentos ou documentos necessários. Não trouxe documentos para você no atendimento, você vai verificar também se você vai cobrar análise. É outro ponto que a gente verifica também quando nós temos uma grande demanda de bens aí, tá? Nada impeça que você faça isso no atendimento, mas você pode cobrar para fazer análise de documentação. Também o cliente pode te enviar, você analisa e no dia da consulta você pode até fazer inclusive um parecer tanto verbal ou tanto escrito, a depender de acordo com o que o seu cliente deseja. Então, olha, vejam a importância de você conhecer sobre inventário, você é advogado e você é advogada, porque o cliente ele vai querer direcionamento do que ele tem que fazer, ele vai querer exatamente saber qual o caminho que ele deve seguir. E eu já tive casos do cliente querer um parecer por escrito, né? Porque provavelmente aí ele vai querer o conforto que a gente está falando para ele. Hoje em dia ninguém é obrigado a confiar em ninguém, mas é por isso que existe o documento, existe uma formalização, um parecer que você pode fazer jurídico de acordo com a tabela do seu estado ou de acordo com o que você achar devido de cobrança, tá certo? Esse é o ponto também crucial na advocacia com inventários.
E aí, passada essa consideração, né, conforme eu afirmei para vocês aqui, o cliente chamou, você cobrou a consulta dele, explicou como funciona o seu trabalho, que você é um advogado especialista em inventários, que você vai atendê-lo de acordo com essas fases que eu expliquei para você, de acordo com essas etapas. Você vai transmitir a informação que ele precisa, você vai dar a direção e você vai informar para ele os documentos que ele precisa. Passada essa fase, o cliente chegou no seu escritório. E aí é outra dica que eu falo para vocês aqui, um direcionamento também. Vocês cobrem a consulta antecipada antes da sua consulta inicial. Isso é um ponto crucial, importantíssimo, porque, como eu disse para vocês, você fazendo a consulta, você tem uma preparação. E é por isso que você precisa receber, porque, por exemplo, você pode emitir uma nota fiscal para o seu cliente da sua consulta, é isso que a gente faz, e orienta vocês também fazerem, para que o cliente veja que você é algo sério, veja que você é uma empresa. Se você não tem sociedade de advocacia, não tem problema nenhum. Você faz a cobrança dele antecipado, você entrega um recibo para ele da sua consulta. Isso é importante, você trazer transparência para o seu cliente com relação ao processo de inventário. Esse ponto é crucial e é importantíssimo também. E aí, o que a gente verifica quando a gente cobra a consulta do nosso cliente? Tem pessoas que reclamam da consulta, eu vejo advogados falando, meus clientes reclamam da consulta. Mas eles reclamam da consulta porque não está acostumado com você cobrar consulta. Quem te indicou? Falou que você cobra consulta? Não. Quem te indicou? Falou bem da consulta que você realizou com o seu cliente? Não. Então vejam a importância de você ter uma consulta diferenciada, as informações realmente que o seu cliente vai precisar para fazer a abertura de inventário. E a cobrança, como eu disse para vocês também, ela envolve você cobrar antecipadamente ali antes de iniciar a consulta. Você pode fazer o abatimento da consulta nos honorários caso o cliente contrate com você. Vejam a importância disso, de você aplicar na sua advocacia, a gente vê o histórico disso, e os clientes vão contratar o seu serviço. E aqui nós temos casos também, pessoal, não é que o cliente não quer fazer o inventário com você, é que às vezes ele quer as informações que falaram para ele que ele precisa fazer, por exemplo, a abertura de inventário, mas ele não tem condições de fazer isso. E aí ele procura um advogado realmente para saber qual o caminho que ele deve seguir. Então veja, se você cobra a consulta, você vai orientar e você vai satisfazer a informação dele. Você não vai fazer com que ele entre no seu escritório e saia sem te pagar pelo seu trabalho, que é a transmissão do conhecimento, que é conhecer o direito do seu cliente e você transmitir para ele aquilo que ele precisa saber. Isso é o crucial, isso é importante. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida aí sobre a consulta na advocacia com inventário. Se vocês tiverem aí, podem ir perguntando que eu vou respondendo aqui ao longo da nossa live. Então, é assim que a gente faz para cobrar. A gente cobra, tem várias formas, igual eu disse para vocês. Você cobra consulta e análise de documentos à parte, ou você cobra consulta, embute esse serviço, aí inclui da análise de documentação dentro do processo de inventário. Na maioria dos casos, os herdeiros vão com, por exemplo, certidão de óbito, eles vão com documento dos herdeiros, e aí, a depender da situação, para você passar para ele uma informação que ele precisa, você tem que ter uma análise da documentação. E isso você pode fazer tanto na consulta, ou você pode fazer posteriormente entregando para ele um parecer, por exemplo, ou remarcando a consulta para realmente efetivar as informações que ele precisa. Importantíssimo, não deixe o cliente sair do seu escritório sem as informações que ele precisa saber. É para isso que ele está te procurando e ele está te pagando, justamente para entender que aquilo que ele precisa saber, você está transmitindo para ele. Esse ponto da cobrança, como eu disse para vocês, na advocacia com inventários é essencial. Né? Não dá para você
Você pode até iniciar na sua advocacia com inventários, não cobrando honorários, mas vai chegar uma hora, igual eu disse para vocês aqui, foi o que aconteceu comigo lá no início. Os clientes vão consultar com você, vão fazer você perder, não é perder o seu tempo, né? Mas vai fazer você gastar o seu tempo com algo que não vai te trazer o retorno financeiro, né? Tem clientes que vão vir por meio de uma dúvida que você tirou, logicamente, mas se você começar a não cobrar consulta, você vai ser igualado aos demais e aí você não vai ser valorizado porque a valorização não começou de você. Você não valoriza o tempo que você tem. Você não valoriza o tempo que você desprendeu para conseguir coletar aquela informação e transmitir para o seu cliente na advocacia com inventários. Então, esse é o ponto principal. E o cliente que está te pagando, o que ele quer? Ele quer tranquilidade naquilo que ele está fazendo. Ele quer tranquilidade, porque todo mundo pode pensar, nossa, é só a transmissão de patrimônio, isso é fácil de fazer. Não, isso não é fácil. Quando a gente vê uma pessoa fazendo algo e a gente vê que é fácil, é porque ela se preparou e ela consegue executar com maestria aquilo, tá? Então, não é fácil. E ele se preparou para conseguir atingir aquele objetivo, para conseguir transmitir a informação que o seu cliente precisa. Então, a gente, para falar para vocês, a gente faz isso no nosso escritório. A gente cobra consulta, se tiver análise de documentação, dependendo dos documentos, a gente faz a cobrança e sem problema nenhum. A gente não tem problema nenhum com clientes que não querem nos contratar, reclamando dos nossos honorários. É justamente para você filtrar e ver quem te valoriza como profissional. E ver realmente que a pessoa está te procurando porque você é um profissional diferenciado. E a advocacia, ela é uma advocacia focada no respeito, na transparência e no acordo de vontades, na confiança. Essa é a palavra principal da advocacia com inventários, confiança. Se o cliente não tem confiança no seu trabalho, não tem confiança em você, quem dirá no seu trabalho, quem dirá aí em pagar os seus honorários. Então, é importante, primeiro ponto, a valorização vai depender, começa, né, com o advogado e com a advogada. Valorização na advocacia começa com vocês. Passada essa fase, o cliente vai, se ele não te valoriza, ele vai ter que aprender a valorizar porque ele vai precisar do seu trabalho. E aqui na consulta com inventários, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de também direcionar o cliente em qual forma, em qual procedimento, rito, ele vai executar o processo de inventário. Se vai ser pelo rito do inventário extrajudicial, arrolamento comum, arrolamento sumário ou o inventário residual. É aqui que você já vai dar um norte para ele de qual procedimento que ele vai seguir, né? Então, esses pontos importantes. Para você advogado, você advogada que pensa que inventário vai acabar, eu digo para vocês que inventário só está aumentando. Nós tivemos nos últimos anos mais de 1.200.000 aberturas de sucessão, tá? Somente nos últimos 3 anos. Quem dirá nos anos aí anteriores, né? Eu tô com inventário vários, né? Inclusive anteriores a 1988, a Constituição Federal, aplicando aí o Código de 1916, aplicando para cálculo do imposto da transmissão, o ITBI, que era à época previsto na lei estadual, o imposto chamar-se ITBI. Então vejam, se nós estamos realizando os inventários antigos, nós temos mais de 1.200.000 inventários para ser realizado nos últimos 3 anos. 2020, 1.200.000, 2021, 1.200.000, 2022, 1.200.000 aberturas de sucessão. Com a pandemia a gente teve um pouco mais, mas essa se torna a média dos últimos 3 anos, sem contar os outros anos aí, décadas atrás, de inventários que não foram abertos, terão que ser abertos. A população brasileira não está preparada para fazer, por exemplo, um planejamento sucessório. Isso aí eu falei ontem também, repito para vocês. Você não consegue fazer, por exemplo, numa conversa em família com os seus familiares para que eles façam um planejamento sucessório. A gente ainda não tem abertura na sociedade para conseguir
levar essa informação e conseguir aí, por exemplo, fazer com que eles entendam a importância de um planejamento sucessório. Então, se a população não está consciente disso, essa cultura não vai mudar tão cedo e acho difícil. O Código Civil, apesar de privilegiar, né, a autonomia de vontade, não é da nossa cultura, por exemplo, fazer testamentos e doações. São poucas as famílias que realizam esse procedimento. E mesmo realizando, olha só, mais oportunidade para você. Depender da situação, tem que ser aberto o inventário e vai se necessitar de que seja elaborado o procedimento ou o processo de inventário. Porque pode ser que o legado ou a herança ou a doação não esteja totalmente contemplada pelo ato de doar ou de legar a alguém, por exemplo, um legado. E aí, o que passar disso, por exemplo, o que se constituir como legítima, tem que ser dividido entre os herdeiros, conforme ordem de vocação hereditária, e tem que ser transmitido por meio do processo de inventário. Aqui também nós temos a possibilidade de orientar o cliente a fazer, por exemplo, um alvará judicial. E por que isso? Porque o alvará judicial, conforme Lei 6.858, destina-se a fazer levantamentos, por exemplo, de FGTS, saldos em conta correntes e também previdência social, né? Saldos de previdência social. Então, você consegue fazer, orientar seu cliente a fazer também por meio de alvará judicial um levantamento que se necessite. A consulta é tão importante e o cliente tem que conhecer a valorização disso, porque se ele não valorizar o seu trabalho, ele pode, por exemplo, pagar multa sobre o imposto de transmissão causa-mortes. Então, quando ele vai no seu escritório, às vezes ele quer apenas a informação de qual prazo que ele tem que abrir o inventário. Para você conhecer esse prazo, você não só tem que ter lido aí o Código Civil, como você também tem que ter lido a Constituição Estadual, a Lei Estadual que disciplina o ITCMD no seu estado. Por que isso? Porque se você falar para o seu cliente que ele não terá multa apenas por abrir o inventário em até 2 meses ou 60 dias, você poderia informá-lo também que ele pode não ter juros e correção monetária caso ele efetue o pagamento em determinado prazo. Nós temos qual é a data exata para fazer o pagamento do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes, descrita na lei estadual e não no Código Civil. Então é isso que é importante a gente entender a priori. Veja sempre a lei estadual, porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, chegar a determinada data, nós temos que pedir prorrogação apenas por decisão fundamentada da autoridade do juízo, que o prazo para pagamento pode ser dilatado sem a ocorrência de juros e correção monetária. Não vai confiando que é na data do despacho do juiz, que pode ser que ele intime você para fazer o recolhimento, e aí já ultrapassou o prazo previsto na lei estadual, e aí você vai ter que pagar, o seu cliente, no caso, vai ter que pagar juros e correção monetária, e aí é isso que você vai evitar com a consulta. Vejam então quantas informações importantes da cobrança de honorários na advocacia. É você mostrar para o seu cliente a importância do seu trabalho. Se outras profissões cobram pela hora, cobram pela informação que transmitem, porque você é advogado, não vai também fazer a cobrança. Então, isso é importantíssimo a gente entender. E também, na nossa prática na advocacia, o que a gente percebe? Que clientes que não pagam consultas, né, que a gente não efetua a cobrança de honorários da forma correta, eles não valorizam o nosso trabalho, porque eles entendem que é um trabalho comum, é um trabalho encontrado em qualquer lugar, e quando você encontra a mesma coisa em qualquer lugar, qual é a tendência? De você pegar outro parâmetro. Qual é o parâmetro que a população, que a gente utiliza, o ser humano em si? Preço. Quando você não tem um trabalho diferenciado, ou quando você não transmite aquilo que você está oferecendo, você se compara aos demais. E aí o cliente não procura qualidade, procura preço. E isso que nós não podemos deixar
chegar na nossa advocacia. Nós temos que punir essa atuação visando se comparar com todos no mercado de trabalho. Nós temos que diferenciar e é por isso que eu apresento para vocês aqui no meu perfil do Instagram a possibilidade de ganhar mais de R$100 mil atuando com inventários por ano e alavancar a sua advocacia. Esse é o intuito dessa nossa Masterclass do Inventário, de trazer conceitos e informações principais para você já aplicar aí na sua advocacia e faturar mais de R$100 mil por ano atuando com esse procedimento, com inventários. E, pessoal, outro recado importantíssimo aqui, nossas aulas aqui elas vão continuar, nós temos também o nosso próximo tema se existe diferença entre advogar para herdeiro ou inventariante e por que você precisa saber disso. Esse é o nosso próximo tema para a nossa próxima live aí na Masterclass do Inventário. Isso é para ajudar você, para você colocar em prática, tá? Coloque em prática isso que eu estou falando para vocês, que são longos anos da advocacia que vai, com certeza, te encurtar caminho. Vai fazer você já avançar muitos passos aí e poder atingir o seu objetivo na advocacia, que é o faturamento. Alguém de vocês tem perguntas sobre a advocacia com inventários, sobre o nosso tema de hoje, que é como e por que cobrar consulta e honorários? Se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade. Estou aqui justamente para ajudá-los a responder todos esses questionamentos para que a gente possa ajudar você aí a atingir o seu objetivo na advocacia. Eu estou vendo aqui se tem alguma pergunta, se vocês tiverem algum questionamento, para a gente poder continuar aí e trazer sempre conteúdo de relevância para vocês. Então a gente vai concluir aqui a nossa live de hoje sobre por que e como cobrar consultas em honorários. Eu posso transmitir para vocês o que você tem que dizer para o seu cliente para justificar a cobrança, né, que tem o trabalho antecedente, que tem o conhecimento da legislação, conhecimento das informações que você precisa, análise de documentos e direcionamento. Este é o principal, é o último principal, direcionamento. Seu cliente vai saber o que fazer, vai saber qual documento que ele tem que ter e como ele vai conseguir efetivar a partida no inventário de seu antecessor. Tá certo, pessoal? Então, uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula da nossa Masterclass do Inventário, que o tema vai ser aí também de extrema relevância para você, advogado e advogada, e vai com certeza te ajudar a alavancar a sua advocacia para que você fature mais de R$100 mil por ano atuando com inventários. Um abraço a todos vocês, então nos vemos aí até a nossa próxima aula da Masterclass do Inventário. Tchau, tchau!